Irmãos, eu venho cada dia para falar do amor de Deus, da misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz, irmãos, que nós seríamos testemunhas do seu poder, da sua autoridade, da sua graça, amém? A Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. Quando a presença de Deus, irmãos, ela entra dentro do nosso ser, você começa a viver em novidade de vida. As escamas, o engano, a mentira, ela caem dos seus olhos e você começa a andar guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você é literalmente, irmãos, transportado para uma outra realidade, amém? A nossa mente, ela se abre, irmãos, nós temos acesso a Deus, porque a Bíblia diz que é chegado a nós o reino de Deus e toda a sua justiça. E o reino de Deus, irmãos, são as coisas celestes que vêm habitar dentro de nós. É a presença do Espírito Santo, é a graça de Deus, é a comunhão plena com o Senhor. Eu me faço um com Deus. Quando nós começamos a orar, irmãos, quando nós começamos a adorar a Deus, a louvar a Deus, a presença do Espírito Santo, ela nos molda, amém? Eu começo dia a dia a aprender coisas novas. Eu começo dia a dia me aprofundar nas coisas de Deus. E olha que maravilhoso, irmãos, o segredo de Deus, as maravilhas de Deus, Ele só revela para aqueles que o amam e o amam muito. Antes de aceitarmos Jesus, de Jesus nos achar, né, irmãos? Porque é Ele que nos escolheu, amém? Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro e nos nomeou para que dessemos fruto, e este fruto permanecesse, né, irmãos? Antes de conhecermos Jesus, nós acreditávamos em tantas coisas, irmãos. A nossa fé estava em fábulas, em mentiras, e principalmente no engano, amém? Porque a Bíblia diz que o próprio Satanás, ele se transfigura em anjo de luz, para que, se possível for, enganar até os escolhidos. Irmãos, Satanás, ele se transfigura em anjos de luz. O que quer dizer isso? Ele se passa por entidades, por falsas religiões, por luz, por paz, por meditação, porque a Bíblia nos ensina, irmãos, que há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, de paz, de alegria, mas o final deles leva à morte. Há tanto engano neste mundo, irmãos, e a única verdade que existe, irmãos, é Jesus Cristo. Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele é vivo e Ele é presente na nossa vida. As outras coisas, irmãos, elas existem, mas é o mal disfarçado, é Satanás se passando por orixás, por guias, por santos, por mestre, por pessoas mortas. Irmãos, o Espiritismo tem uma aparência de luz, de paz, de evolução, mas, irmãos, a Bíblia nos ensina: não consultei os necromantes, aqueles que falam com os mortos, porque certamente sereis enganado. Amém? Porque foi dado ao homem nascer uma vez só, e disto prestar contas a Deus. Então essa história, irmãos, de reencarnação, de vidas passadas, é tudo engano do inferno. Irmãos, eu já expliquei para vocês que a nossa vida do ser humano, ela é pública. Ela é pública tanto para os anjos como para o demônio, entendeu? O mundo espiritual enxerga tudo que nós fazemos, nada é encoberto diante do mundo espiritual. Quando eu falo mundo espiritual, eu me refiro aos demônios e me refiro às coisas celestiais, aos anjos do Senhor. Então, às vezes você vai numa cartomante, você vai numa mãe de santo, num vidente. Nossa, ele falou tudo o que aconteceu na minha vida. Lógico, porque eles viram, os espíritos malignos viram, entendeu? Aí, irmãos, ele aproveita este gancho para colocar sentenças de morte na tua vida, para te destruir, para te matar, para te enredar. Tudo tem que ter uma aparência de luz, de bondade, porque senão você não ia aceitar. Você não aceita a maldade, amém? Mas você é enganado e levado a aceitar a maldade, a mentira, o engano. Entendeu? Mas quando eu conheço o Evangelho, irmãos, e milhões de pessoas quando conhecem o Evangelho, elas entendem que elas estavam em caminhos mentirosos, elas rejeitam os pactos com as trevas,
E nesses estudos, irmãos, eu quero falando dia a dia. Aquele que andou na Umbanda, no Candomblé, na feitiçaria, esoterismo, nas religiões demoníacas, irmãos, quando você aceita Jesus, amém? Tudo aquilo fica para trás. Nós rejeitamos aquilo, entendeu? Quando você aceita Jesus e começa a ter consciência do Evangelho, você começa a se arrepender e entender como você estava no engano. E neste momento, irmãos, nós fazemos a nossa confissão e renúncia. Nós dizemos: Senhor, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. E a partir deste momento, meu Deus, eu rejeito tudo aquilo que não vem de ti. Eu rejeito a bruxaria, o esoterismo, a umbanda, aos demônios, as entidades malignas. Eu declaro que o sangue de Jesus me limpou de todo o meu pecado. Eu era maldito, irmãos, amém? Nós éramos separados de Deus, mas Jesus, através da sua morte e ressurreição, nos trouxe vida e vida com abundância, entendeu, irmãos? Irmãos, o Senhor veio para buscar aquilo que se havia perdido nós havíamos perdidos. Pastor, você está dizendo que o único caminho que leva a Deus é Jesus e que todos os outros caminhos são mentirosos? Eu não digo isso, mas a palavra de Deus diz isso. O próprio Jesus se apresentando para nós, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E através de outro você não vai chegar a mim, a Deus, amém? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Você não chega a Deus através da Umbanda, Candomblé, Santos, Maria, São Jorge, São José, Aparecida, Shiva, Buda, Exu, qualquer coisa. Você não chega perto de Deus. Porque o único caminho que me leva a Deus é Jesus Cristo. E Jesus, irmãos, ele se fez homem e veio a esta terra para nos explicar isso. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e uma vida abundante. Amém? Irmãos, o Evangelho, ele cura, o Evangelho, ele liberta. O Evangelho são as boas notícias que Jesus veio para nos resgatar, para nos livrar da mentira, do engano. E o engano, irmãos, ele é engano, ele é mentira. Você está servindo uma coisa enganado. É igual como você pega uma nota de 100 reais. Você pegou aquela nota, mas ela era falsa. Mas por não entender, por não saber, você pegou aquela nota. Mas quando você vai pagar alguma coisa, aquela nota não vale nada. Eles dizem: olha, essa nota é falsa, você não pode levar mercadoria. Assim são as outras religiões, irmãos. Tem uma aparência de luz, tem uma aparência de paz, mas, irmãos, elas não têm o poder eficaz de salvar a nossa alma. No último dia, irmãos, muitos vão se assustar, haverá choro e ranger de dente, porque deram ouvidos à mentira, irmãos, amém? O Evangelho, ele transforma o velho homem numa nova criação. Irmãos, o Espiritismo, ele não tem a cruz de Cristo, ele fala de Jesus, mas ele não fala do Jesus verdadeiro, Jesus o Cristo, amém? Aquele que veio, pagou os meus pecados, me perdoou e disse que através dele eu herdo a salvação. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis paz e descanso para as vossas almas, porque eu venci o mundo, e vós também vencereis se estiveres em mim. Você entendeu? É através de Jesus que eu chego a Deus, é Ele que me transforma. Agora o Espiritismo, irmãos, que diz que fala de Jesus e não o reconhece, porque na mentira do Espiritismo eu tenho que reencarnar para pagar as vidas passadas, sendo que Jesus já pagou o preço. Então o Espiritismo, ele faz inútil a obra redentora de Jesus. É um evangelho sem cruz, é o evangelho segundo Allan Kardec, é o evangelho segundo Menezes Bezerra. É uma mentira, irmãos. São espíritos enganosos que querem se passar pela verdade, amém? Irmãos, começa a ler os evangelhos, começa a pedir entendimento para Deus,
porque a Bíblia diz que aquele que pede entendimento, Deus dará entendimento. Mas para isso você tem que se propor, em primeiro lugar, a conhecer o Evangelho. Não o Evangelho segundo Allan Kardec, não o Evangelho segundo o Espiritismo, não o Evangelho gnóstico, mas o Evangelho do jeito que ele é. O Evangelho bruto que a gente fala, né? A original. Começa a ler, irmãos, comece a entender. E você vai entender muitas coisas, amém? Irmãos, você que se envolveu com coisas do passado, religiões do passado, rejeita isso, amém? Chega diante do Senhor e diz: Senhor, agora eu conheço a verdade, e agora eu quero rejeitar toda a obra das trevas, todo o pacto, toda a aliança que eu formei. Eu declaro que Jesus é o Senhor da minha vida e rejeito todo espírito enganador, todo espírito contrário. E nesta hora, irmãos, a presença do Espírito Santo vai te renovar, vai te abrir entendimento. Declare espiritualmente, irmãos, que o sangue de Cristo tem poder. Quando eu declaro que o sangue de Jesus Cristo tem poder, eu estou falando de toda a obra que Jesus fez. Desde o dia que ele veio como homem, até o dia que ele ressuscitou e até o dia que ele subiu aos céus e foi recebido diante de Deus Pai, e hoje se assenta à sua direita, aonde lhe foi dado todo o poder e toda a autoridade. Irmãos, no nome do Senhor Jesus, entrega os teus caminhos a Ele, confia no Senhor, e todas as demais coisas o Senhor fará a teu favor. Amém? Irmãos, o caminho de Deus é um caminho perfeito, é um caminho alegre, é um caminho gostoso. Como a Bíblia diz, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Irmãos, não importa a situação, maior é o Senhor Jesus. Ele tem poder e autoridade sobre toda a situação. Amém? Irmãos, em nome de Jesus, temos muito que aprender. Então, cada dia nós vamos aprendendo mais. Hoje eu te falei umas coisas simples, né? Primeira coisa que você tem que ter consciência: o mundo espiritual nos assiste, tanto o lado bom como o lado ruim. Tanto os anjos do Senhor contemplam o nosso dia a dia, como os demônios também contemplam. Então não há nada escondido. Então se alguém te falar alguma coisa e acertar, amém, é normal, entendeu? Agora o inferno, ele aproveita isso para te amarrar. Porque o inferno, ele é baseado na mentira e no engano. Você entendeu? Amém? Abre o teu coração e deixa que o Senhor Jesus opere na tua vida. E muitas coisas você vai ver por você mesmo. Deus te abençoe.